Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Cristóbal, Tomás caminhava pelas pedras do calçamento, admirando o céu limpo com um sorriso no rosto. Com apenas 24 anos, havia alcançado uma alta patente no exército, motivo de orgulho para seus pais. Um pai que era um oficial renomado e uma mãe que era enfermeira militar aposentada. Eles lhe incutiram os valores da disciplina e do respeito, mostrando-lhe que, apesar dos desafios, ele era capaz de realizar grandes feitos. Naquele dia, enquanto caminhava para casa após um dia de treinamento, sentiu uma satisfação silenciosa. Mas seu mundo tranquilo foi repentinamente perturbado pela chegada de Sebastian, um policial cuja reputação era manchada pela arrogância e pelo preconceito. Sebastian se aproximou de Tomás com um olhar acusador, seu tom autoritário ecoando no ar. "Ei, você", disse ele, levantando-se ereto, com o peito estufado. "Você parece um ladrão." Tomás olhou para ele, surpreso. "Não entendo, senhor. Estou indo para casa." "Você é negro, para mim chega", retrucou Sebastian com desprezo palpável na voz. "Você está preso." Enquanto Sebastian segurava Tomás, ele acrescentou com um sorriso cínico: "Aposto que você nem sabe como conseguiu esse relógio Rolex. Quem sabe pode até ser roubado." Tomás respirou fundo, sabendo que manter a calma era crucial. "Senhor, garanto-lhe que este relógio me pertence. Eu o adquiri legalmente", disse ele, tentando manter o tom calmo apesar da ansiedade crescente. Mas Sebastian não estava ouvindo. Em vez disso, mergulhou no passado com uma mistura de desdém e desafio. "Como um cara como você pode comprar um relógio tão caro?" perguntou, estreitando os olhos, tentando menosprezá-lo. Tomás sentiu a raiva crescer dentro de si, mas se lembrou dos valores dos pais. Em vez de se deixar abalar, decidiu se expressar com dignidade. "Recebi isso como um presente pelas minhas conquistas militares. Trabalhei duro para conquistar o que tenho." Sebastian, parecendo condescendente, então exigiu: "Mostre-me sua identidade, seu registro militar, qualquer coisa que prove que você é realmente um soldado." Tomás, apesar da crescente frustração, percebeu que não tinha outra escolha. Enfiou a mão no bolso e entregou-lhe o livro militar. "Aqui está", disse, tentando manter o tom neutro. Sebastian pegou o caderno e o abriu, folheando as páginas com visível desprezo. Depois de um momento, olhou para Tomás e disse com desdém: "Um soldado não ganharia dinheiro suficiente para comprar um Rolex. Além disso, você é negro, então é definitivamente corrupto." As palavras de Sebastian atingiram Tomás como um soco. Ele não conseguia acreditar na arrogância e ignorância que aquele homem demonstrava. Uma onda de raiva surgindo dentro dele, mas ele se forçou a respirar fundo. "Não preciso provar meu valor para alguém como você", respondeu ele com a voz firme. Sebastian, visivelmente entretido com a situação, continuou: "Você acha mesmo que alguém acreditaria que um garoto como você, com esse rosto e roupas comuns, pudesse ter um relógio de luxo?" Seus olhos brilhavam de arrogância, como se tivesse descoberto um segredo que o resto do mundo desconhecia. Tomás, mantendo a calma, deixou o policial continuar seu discurso humilhante. Sabia que qualquer reação inoportuna poderia piorar a situação. Sebastião tinha prazer em menosprezá-lo, convencido de sua superioridade. O que Sebastião não sabia era que uma transeunte colo-colo havia filmado secretamente toda a cena com seu celular. O vídeo, embora de baixa qualidade, mostrava o confronto tenso, destacando o comportamento abusivo de Sebastian. "Você é um pobre negro", continuou Sebastian, saboreando as próprias palavras. "Você não tem lugar aqui." Uma raiva surda se apoderou de Tomás, mas ele sabia que a melhor maneira de lutar era manter a calma e a razão. "Você não sabe nada sobre mim, nem sobre as minhas lutas", disse ele finalmente, com a voz cheia de uma determinação serena. "Não estou aqui para lhe provar nada. Você não pode justificar suas ações usando a cor da minha pele contra mim", declarou ele com firmeza. "Eu mereço respeito, assim como qualquer outro cidadão." A frustração de Sebastian aumentou com a confiança silenciosa de Tomás. Num acesso de raiva, ele decidiu descontar sua raiva no jovem. "Você acha que pode me enganar com sua falsa humildade?", disse ele, aproximando-se de Tomás com um olhar cruel. Sem aviso, ele desferiu um golpe violento no estômago de Tomás. Tomás dobrou os joelhos com impacto, mas não cedeu à dor. "Não cruze meu caminho", continuou Sebastian com um sorriso sádico nos lábios. O jovem surpreso tentou se levantar, mas outro golpe, desta vez no rosto, o fez cair no chão, sangrando pelo lábio. "Você acha que é isso?", zombou Sebastian rindo, enquanto chutava Tomás nas costelas. "Você não é nada, você não sabe de nada. Aguenta, se deixa levar e fica calmo."
Tomás sentia cada golpe como um choque de injustiça, mas lembrava-se das lições dos pais. Dignidade era uma arma que ninguém lhe podia tirar. Obrigou-se a manter a calma, mesmo com a dor a pulsar-lhe pelo corpo. Sebastian, sentindo-se em posição de poder, finalmente parou, satisfeito com o prazer cruel que sentia com aquela dominação. Ajoelhou-se ao lado de Tomás, olhando com desdém. Você vai se lembrar disso, murmurou, com a respiração pesada de desprezo. Você não pertence a este lugar. Colo-Colo, a pedestre que havia registrado toda a cena, deu um passo à frente, erguendo o celular. Este vídeo vai viralizar, anunciou. O mundo precisa ver o que você está fazendo. Os murmúrios na multidão se transformaram em gritos de revolta. Sebastião, percebendo que sua reputação estava em jogo, virou-se para fugir, mas os olhares da multidão o seguiam, e ele sabia que jamais escaparia daquela humilhação. Tomás, fortalecido pela solidariedade de sua comunidade, permaneceu ali, determinado a não deixar que aquele incidente caísse no esquecimento. Este é o começo da mudança, declarou, olhando para os rostos familiares. Juntos lutaremos por justiça e igualdade. Naquela noite, após o confronto, Tomás voltou para casa com um pensamento pesado. A humilhação física e a dor eram uma coisa, mas o impacto emocional era muito mais profundo. Ele sabia que precisava conversar com o pai, uma figura de autoridade e sabedoria em sua vida. Na tarde seguinte, Tomás vestiu seu uniforme militar completo, exibindo orgulhosamente a insígnia conquistada com muito esforço. O uniforme, símbolo de seus anos de serviço e sacrifício, também era um lembrete de sua dignidade e compromisso com seus valores. Ele seguiu em direção à casa da família com a mente decidida, mas o coração pesado. Seu pai, o general Alejandro Mendoza, era um homem respeitado na comunidade e no exército. Tomás o encontrou em seu escritório, lendo alguns arquivos. O general, ao ver o filho entrar, imediatamente largou os documentos e se levantou. Tomás, o que está acontecendo? Perguntou Alejandro, arregalando os olhos diante do estado visivelmente perturbado do filho. Você parece chateado. Tomás respirou fundo. Pai, aconteceu uma coisa comigo hoje. Foi terrível. Contou-lhe em detalhes o incidente com Sebastian, cada palavra pesando em seus ombros. Alejandro ouviu atentamente com o rosto endurecido enquanto Tomás descrevia o abuso de poder e a humilhação que sofrerá. Quando o filho terminou, o general se levantou e se aproximou dele. Colocou a mão reconfortante em seu ombro. Tomás, o que você passou é inaceitável, disse Alejandro com gravidade na voz. E estou orgulhoso da dignidade com que você enfrentou esta situação. O general pensou por um momento antes de continuar. Precisamos lutar contra essa injustiça. O vídeo capturado é um começo, mas precisamos ir além. Entrarei em contato com meus colegas nas Forças Armadas e em organizações de direitos civis. Esta não é apenas a sua luta. É a luta de todos que são vítimas desse tipo de abuso. Tomás assentiu, sentindo um peso sair um pouco dos ombros. Obrigado, pai. Eu precisava do seu apoio. Naquela mesma noite, o vídeo gravado pelo Colo-Colo começou a se espalhar como fogo nas redes sociais. As imagens de Sebastian espancando Tomás e a humilhação que lhe foi infligida capturaram a atenção do público. As postagens, compartilhadas e comentadas em massa, provocaram uma reação imediata e virulenta. Hashtags como #Justiça para Tomás e #Chega de Abuso de Poder começaram a surgir, apoiadas por milhares de pessoas indignadas. Veículos de comunicação locais e nacionais, alertados pela magnitude da reação negativa online, começaram a cobrir a história. Emissoras de notícias exibiram trechos do vídeo repetidamente, e jornalistas correram para entrevistar testemunhas, incluindo Colo-Colo, que se tornará, involuntariamente, um porta-voz da luta contra a brutalidade policial. Tomás, com a ajuda do pai, o general Alejandro Mendoza, e de uma equipe de advogados de direitos civis, começou a preparar um processo. Queriam garantir que o incidente não se tornasse apenas um assunto midiático, mas que tivesse consequências concretas. Sebastian, cada vez mais sob os holofotes, passou a sofrer intensa pressão. Cresceram os pedidos por sua demissão e por uma investigação completa, vindos não apenas de grupos de direitos civis, mas também de membros da comunidade e figuras políticas. O vídeo revelou não apenas a crueldade de suas ações, mas também a extensão do problema sistêmico. Na manhã seguinte, os jornais publicaram manchetes condenatórias sobre Sebastian em suas primeiras páginas, e as emissoras de televisão continuaram a transmitir as imagens chocantes repetidamente. Os comentários online refletiram uma onda de raiva e descrença, com muitos expressando indignação com o abuso de poder documentado no vídeo.
O vídeo do Colo-Colo, apesar da baixa qualidade, teve um impacto profundo. Não apenas capturou a brutalidade de Sebastian, mas também abriu uma janela para os abusos sistemáticos de poder que afetaram muitas pessoas. A comunidade, unida em sua demanda por justiça, continuou a pressionar pelas reformas necessárias. Sebastian, sobrecarregado pela pressão crescente e pela intensidade da reação pública, começou a entrar em colapso mental. Com o passar dos dias, a culpa e o medo das consequências de suas ações o consumiam gradualmente. Sua imagem pública estava destruída, e ele se via como a personificação de tudo que era criticado no sistema que representava. O impacto do vídeo e os constantes pedidos de renúncia criaram uma atmosfera opressiva ao seu redor. Os protestos públicos, as notícias mordazes da imprensa e as discussões acaloradas nas redes sociais pareciam se intensificar a cada dia, ampliando sua sensação de isolamento. Certa noite, enquanto a mídia continuava a divulgar notícias do escândalo, Sebastian se viu sozinho em seu apartamento, com a mente assombrada pelas imagens do confronto e das reações violentas. Sentia-se tomado por uma mistura de vergonha, desespero e medo pelo futuro. Os pedidos por sua demissão se intensificaram, e ele sentiu que sua vida e carreira estavam irremediavelmente arruinadas. Sozinho com seus pensamentos sombrios, Sebastian começou a considerar soluções desesperadas. A pressão da mídia e a reação pública o deixaram encurralado, incapaz de enxergar uma saída. O peso de suas ações e a realidade da situação estavam se tornando cada vez mais avassaladores. Na manhã seguinte, o silêncio reinou no apartamento de Sebastian. Os vizinhos, preocupados por não terem notícias dele, alertaram a polícia ao perceberem que ele não havia saído de casa e que as persianas permaneciam fechadas. Quando as autoridades entraram em seu apartamento, encontraram Sebastian inconsciente e em uma situação trágica. Apesar dos esforços dos serviços de emergência, ele foi declarado morto no local. A investigação subsequente revelou que ele havia tirado a própria vida, incapaz de suportar a pressão da reação pública e a crescente culpa por suas ações. A notícia do suicídio de Sebastian chocou a comunidade. Enquanto alguns expressaram alívio com o fim do escândalo, outros lamentaram a trágica perda de um homem que, apesar de seus graves erros, havia sido apanhado em uma espiral descendente de desespero. As discussões nas redes sociais e na mídia tornaram-se ainda mais complexas, envolvendo debates sobre responsabilidade individual, pressão da mídia e os problemas sistêmicos que levaram a essa tragédia. Para Tomás, o choque da notícia foi profundo. Embora o trágico fim de Sebastian não tenha alterado o impacto do incidente nem a necessidade de justiça, ele se viu confrontado com emoções conflitantes. A morte de Sebastian não deveria apagar os abusos de poder nem a necessidade urgente de reforma. Com a ajuda do pai e da equipe, Tomás continuou a lutar para usar o incidente como catalisador de mudança e honrar a dignidade daqueles que sofreram. A busca por justiça para Tomás continuou, transformando a tragédia pessoal em um apelo urgente por ação e reforma sistêmica.